servir-te a tudo o que eu espero. O que mais quero é estar mais junto de ti, derramar perante ti os meus anseios, a minha oferta nessa hora. Graça e paz, queridos. Hoje nós vamos estudar a lição de número 6. Ai deles, ai de mim. Então a gente vai ver no texto central de Abacuque 2, de 6 a 20, os ais, ou seja, advertências de coisas erradas que Deus olha, e a gente tem que ter essa esperança. Ou seja, se as pessoas estão fazendo coisas erradas, praticando iniquidades, usando violência, usando balança enganosa, com certeza o juízo de Deus vai pesar sobre a vida dessas pessoas. Mas assim, além de ter essa certeza, a gente também tem que ter a certeza que nós temos que praticar as coisas corretas, né? Tem muita gente que já vi dizer assim: como eu tenho a graça, qualquer coisa que eu quiser fazer, eu posso fazer porque eu já estou salvo mesmo e tal. E a gente tem o caso, né, da mulher adúltera, que a gente até abordou na lição de número 3, que Jesus fala assim: onde estão os que te acusavam? Ela fala: foram embora e tal, eu também não te acuso, vá e não peques mais. Então a gente tem que sempre lembrar do versículo até o final, né, da história até o final. Ou seja, eu tenho a graça de Deus? Tenho, mas isso não me dá passe livre para ficar cometendo coisas erradas e, não, Deus já me deu a graça, então eu vou fazer o que eu quiser da minha vida e tudo certo. Tá bom, gente? Então, como eu falei, ai deles, ai de mim. Texto central, Abacuque 2, de 6 a 20. E antes de entrarmos especificamente nos tópicos da lição, quero abordar com vocês 5 pontos que eu acho interessante a gente destacar de forma rápida. Coisas que a gente tem que ter certeza, né, convicção. Os desobedientes colherão um dia os seus frutos amargos. Judá recebeu uma sentença pesada, forte, pois não quis ouvir a voz de Deus e se virou, né, deu as costas para Deus. Diante disso, estava colhendo ou iria colher aquilo que havia plantado. O cálice da ira de Deus transbordou. Então, assim, gente, a gente tem que ter a convicção, a certeza do seguinte, que a gente tem que, independente da situação que nós estivermos passando, a nossa confiança ela tem que estar em Deus. Como fala a canção, como fala o texto de Abacuque, né, que ainda que a videira não dê a sua uva, que a figueira não floresça, que a vaca não dê leite, ainda assim a nossa confiança tem que estar em Deus, né? Segundo ponto, os líderes insensatos são maldição para o seu povo e não bênção. A gente acompanha, se nós passamos assim rapidamente pelo contexto político, por exemplo, do Brasil, né? E aqui eu não estou entrando no A, B, direita, esquerda, nada dessa discussão, mas assim, quando nós vemos pessoas fazendo coisas erradas, seja na esfera municipal, estadual, federal, mundial, né? Essas atitudes de nossos líderes, com certeza elas vão gerar maldição e não bênção para a vida, tanto dele como líder, ou deles, quanto para a população, né? A gente vê quando pessoas tomam atitudes, né, insensatas, a gente vê o que acontece, a população fica perdida. Um caso que eu vou falar aqui, não sou conhecedor do assunto, mas assim, cloroquina, toma ou não toma? Porque vai ter que resolver o médico, mas a população como que fica? Fica perdida. E se acontecer, será que... E perguntaram para mim, tudo isso por quê? Porque falta um discurso de unidade, um discurso sensato, então a população fica perdida, né? Esse é um exemplo no nosso cotidiano aqui hoje, né? Eu estou assistindo um seriado de nome Greenleaf, tem na Netflix. E esse seriado ele conta exatamente a história de uma igreja, né, dos seus líderes, e que na verdade acaba se tornando uma empresa, né, porque nós vemos ali pastor sênior, pastor auxiliador, pastor não sei o que lá e tal. Você vê assim que são cargos como se fosse uma empresa, mas assim, basicamente o enredo assim, o que eles cometem de erros, de equívocos, reflete aonde? No corpo da igreja. Então a gente vê uma igreja que chegou ali a ter 2.000 membros, uma igreja dividida,
conversinhas nos corredores, né? Isso é exatamente esse segundo tópico que nós estamos abordando, ou seja, os líderes insensatos causam maldição aos seus liderados, seja em que esfera, em que âmbito for. Esse seriado Greenleaf, ele mostra bem isso, né? É muito interessante. É lógico assim, que a gente acaba vendo mais coisa ruim, mais coisas negativas para se destacar, mas ainda assim é interessante. Até para nós olharmos aqui e falar, aquilo ali é uma história, né? É uma série, enfim. Isso não acontece, gente. Acontece se a gente não tomar cuidado, quando a gente vê, a gente está olhando e fazendo as coisas todas pelo nosso eu, do que pelo aquilo que Deus fala para nós fazermos. Eu vi uma pregação esses dias que eu achei fantástica, que o pregador ele disse o seguinte, ele falou assim, que a Bíblia ela destrói a nossa religiosidade. Por quê? Porque se nós lermos efetivamente, a gente vai praticar coisas corretas. Mas para muito líder por aí, é mais interessante que as pessoas não leiam. Então eu já trago os versículos, aquelas coisas que são interessantes, jogo para as pessoas, que é isso que eles precisam saber. Eles precisam saber o contexto, eles não precisam conhecer o texto, eles precisam entender somente esses versículos, são esses versículos que eu vou usar. Então assim, se a pessoa ler a Bíblia e buscar a orientação de Deus para as coisas, a Bíblia com certeza ela destrói a nossa religiosidade. Então assim, os líderes insensatos são maldição para o seu povo e não bênção. Isso serve para todas as esferas, como eu falei aqui. A soberania de Deus na história nem sempre é compreendida pelos homens. O profeta Abacuque, que era um homem de Deus, um profeta, ele estava sem entender o que estava acontecendo e passou por uma crise. E quais momentos que a gente pode distribuir e elencar, né, essa crise dele? A primeira, de receber uma mensagem extremamente pesada. Ou seja, o povo de Judá ia ser vencido e tomado pela ira dos caldeus. De não ter outra crise que ele passou, de não ter as suas orações respondidas, porque ele clamava, no primeiro instante, né, Deus estava em silêncio, e quando Deus falou ainda, falou de coisas ruins que viriam. Então a gente vê aqui que o profeta ele clama, né, uma resposta de Deus, mas ele fica em dúvida sobre a santidade de Deus com o prevalecimento do mal. Ou seja, se Deus é bom, o povo dele está envolvido, é fato que é o povo de Deus que ele tem que salvar e não deixar o exército vir e tomar. O silêncio de Deus, terceiro tópico dentro da soberania de Deus, que nem sempre é compreendida pelos homens. Muitas vezes o silêncio de Deus não significa que Deus, assim, estando em silêncio, ele não está nos ouvindo. Apenas que o tempo dele, a ação dele, muitas vezes ela não coincide com aquilo que nós achamos que é o correto. A gente às vezes ora, fala, nossa, Deus não respondeu. Eu lembro de um caso, eu até comentei isso em sala de aula, minha mãe orou por 10 anos. Em momento algum ela perdeu a fé. E assim, passados 10 anos, Deus atendeu a oração dela. Então o que isso serve de ensinamento, né? Que eu aprendi com a minha mãe, mas assim que a gente tem que ter como prática para nós. Que aquilo que para nós tem que ser para aquela hora, para o dia seguinte, para dali um mês, para Deus ainda pode ser que demore 10 anos, que é o tempo nosso, né? Porque Deus é atemporal. Mas assim, vem no momento certo. E muitas vezes pelo nosso lado humano, a gente não tem essa paciência de esperar. Ou seja, Deus está em silêncio, Ele não está me ouvindo, deixa eu já resolver aqui fazer o que eu acho que tem que fazer. Outra coisa, a oração de Abacuque esbarrou na demora de Deus. Ou seja, para Abacuque, Deus estava demorando para responder. E quando responde, ele responde com uma sentença pesada. Em Abacuque 1:2 a gente vê o profeta clamando aqui: até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência e não me salvarás? Ou seja, a gente já vê uma pessoa aqui já em desespero, né? Ou seja, eu estou falando, eu estou clamando, eu estou orando e Deus não está me mostrando nada, né? O que será que está acontecendo? Então, assim, uma coisa que a gente precisa ter certeza é que o silêncio de Deus não significa que Ele não está nos ouvindo, né? Mas Ele está agindo no tempo e a maneira dele. Eu gostaria de destacar aqui, dentro do texto central, que é Abacuque 2, 16 a 20, os 5 ais que a gente vai destacar ainda um pouquinho mais para frente.
que estão nos versículos 6, 9, 12, 15 e 19, tá bom? Todos os povos um dia rirão dele com canções de zombaria e dirão: ai daquele que amontoa bens roubados e se enriquece mediante extorsão. Até quando isto continuará assim? Ai daquele que obtém lucros injustos para sua casa, para pôr seu ninho no alto e escapar das garras do mal. Ai daquele que edifica uma cidade com sangue e a estabelece com crime. Ai daquele que dá bebida ao seu próximo, misturando-a com o seu furor, até que ele fique bêbado para lhe contemplar a nudez. Ai daquele que diz à madeira: desperte, ou a pedra sem vida: acorde. Poderá isso dar orientação? Está coberta de ouro e prata, mas não respira. Mas o Senhor está em seu santo templo, diante dele fique em silêncio toda a terra. E esse último ai aqui, né, que é no versículo 19, a gente vê, né? Ai daquele que diz a madeira, e logo a gente pensa, né, os católicos que oram, rezam para Maria, né? E qual será que tem sido o nosso santo, né? A gente olha muito para os católicos e gosta de apontar o dedo. E qual será que tem sido a nossa madeira? Você liga a TV, você vê vários exemplos assim de denominações usando, se não a madeira, outro tipo de material, mas mesuzá dourada, águia de bronze, e colocam para você assim que se você não ligar no telefone e não adquirir aquilo lá, você não vai ter a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ou seja, fatiam, né, a soberania de Deus. E as pessoas caem. E o que a gente vê? Isso falta do quê? Insensatez espiritual, né? Isso, sobre a vida dessas pessoas, é maldição. Né? Você fica falando, impondo coisas que na verdade não são orientações de Deus. Deus está falando lá em Abacuque no Velho Testamento. Quer dizer, assim, a pessoa fala assim, eu pratico o Novo Testamento. Mas se você olhar no Velho Testamento, você vai ver ensinamentos, e aqui a gente vê Deus orientando o seguinte: se você coloca a sua confiança em coisa de madeira, que não respira, que não fala, ai de você. Quinto ponto. Então a gente falou: os desobedientes colherão um dia seus frutos amargos. O 2. Os líderes insensatos são maldição para o seu povo e não bênção. A soberania de Deus na história nem sempre é compreendida pelos homens. A oração de Abacuque esbarra na demora de Deus. E o último, a radiografia de uma sociedade decadente. Quais os pontos que a gente percebe quando uma sociedade ela está em decadência? Alguns que eu vou colocar aqui. Violência, por exemplo. No caso de Judá, a violência ela estava inserida nos palácios, na justiça, na sociedade. E trazendo para os dias de hoje, será que a gente vê coisas diferentes? Nós vemos os líderes dos poderes, por exemplo, né, que tinham que se unir, especialmente no momento de pandemia, né, que juntos procurar falar a mesma linguagem e não, né, e a violência assim na maneira de tomar algumas decisões, jogando culpa, peso sobre a população. A gente tem visto homens perversos nos mais variados segmentos, né? Tivemos recentemente o caso daquele policial nos Estados Unidos lá que acabou sufocando, né, um cidadão negro, né, que já estava rendido, né, e ali o policial ainda assim quis mostrar sua força de forma totalmente imprudente, irracional, animal. Não sei se a gente pode considerar uma atitude daquela como um animal, mas enfim. Então assim, as pessoas estão perdendo o sentido o real sentido de ser prudente. Estão usando violência de forma errônea. Quantas balas perdidas e você não vê satisfação, quantos assassinatos. A prática da iniquidade já era lá, a violência já estava presente lá, a iniquidade também estava prevalecendo no meio do povo cuja vocação era para ser um povo santo, né? E aí, com relação a isso, Billy Graham ele faz uma consideração no livro dele, Mundo em Chamas, que é muito interessante. Billy Graham foi, né, um homem de Deus assim, tremendo, e nesse livro especificamente ele fala sobre, ele faz uma afirmação assim, que nenhum povo cai sem que tenha sido destruído no seu lado interno, ou seja, que tenha destruído a si próprio. Um exemplo: o Império Romano caiu nas mãos dos bárbaros, pois estava podre por dentro.
E nesse contexto de Abacuque, a gente vê que Judá também estava corroída e ia cair para quem? Para o exército babilônico. Deus ia permitir isso. Por quê? Porque o povo de Deus estava corroído, estava buscando outras coisas que não a Deus, virando as costas para Deus. Outras coisas que a gente vê também numa radiografia de uma sociedade decadente: domínio opressor, os fortes sobre os fracos. Ou seja, você tem poder, você monta cavalo em cima das pessoas. Não demonstra amor, não demonstra compaixão, demonstra só o poder. Quem manda sou eu. Sinais visíveis de destruição dos valores, dos princípios, dos critérios, tudo invertido. Aí a gente vê na sociedade de hoje, né? A família, quem a gente vê lutando pela família? Brigando pela família. Relacionamentos quebrados, um outro item, também é um sinal de uma sociedade decadente. Relacionamentos quebrados, ou seja, com muitas contendas, desavenças, indisposição em caminhar em direção à solução, ou seja, vamos aqui, vamos levando, né? Você começa a deixar os valores de lado, o conselho dos pais, aquilo que a Bíblia orienta, para a gente caminhar agora, mais especificamente na revista. O que acontece, né, quando a gente vê um ímpio sendo castigado? A gente se alegra e em momento algum tem compaixão. Quando a justiça de Deus recai sobre alguém que não gostamos muito, qual é a nossa reação? No texto da revista nós vemos que Abacuque está diante de uma sentença em que Deus afirma que vai punir a impiedade e a infidelidade. Ou seja, Abacuque orou, pediu para Deus uma resposta. Quando teve, ele ficou chateado. Por quê? Porque ele viu que Deus ia punir o seu povo. Por quê? Porque estava virando as costas para Deus. Será que a gente tem virado as costas para Deus também? Nesse momento de pandemia, eu estava conversando com um colega meu, pastor, ele falou assim que tem visto o povo clamar, o povo buscando, e eu confesso que eu tenho um receio, porque assim, quando você está passando por momentos difíceis, você atira. Nós como cristãos, a gente tem que buscar mais a Deus independente da situação, né? Quando a gente está num momento difícil, a gente busca mais a Deus. A pessoa que não tem a Deus, né, ou seja, que não tem, digamos assim, uma religião específica, ela atira para vários lados, né, em busca do quê? De uma solução para o problema dela. Eu presenciei um conhecido que até faleceu. Ele passou por uma situação pessoal tal, e durante essa situação ele assim, atirou para todos os lados, para tudo quanto é religião, para tudo quanto é denominação. E aí depois que ele se encontrou, se converteu, depois que passou digamos assim, a situação mais crítica, ele, assim, não vou dizer que ele se voltou contra Deus, mas assim, passou a levar as coisas de Deus assim, se der eu vou, se der eu faço. E é isso que Deus quer da gente. Ele quer que a gente dê o nosso melhor para Ele, né? Não que assim, o espaço, o tempo, só aquele que sobrar. Não, Ele quer que a gente dê as primícias, né, do tempo, da nossa vida para Ele. Qual que era o cenário, né? Lá no texto que a gente leu uma parte, né, de Abacuque 2, nós vemos os ais, começando ali nos versículos, a gente tem o primeiro no 6, depois no 9, no 12, no 15 e no 19, né? Ou seja, ali a gente vê que Deus ele mostra que as coisas erradas terão um preço que recairá sobre essas coisas erradas e sobre as pessoas que praticam as coisas erradas. Ao fundo a gente está ouvindo o Paulo César Baruch cantando uma música que eu acho muito, assim, uma letra espetacular, que chama Confiar em Ti, né? Acho fantástica. Paulo César Baruch, Confiar em Ti, que tem a ver com esse texto que eu vou ler aqui agora para vocês, Abacuque 2, 17 e 19. Porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha força e fará os meus pés como das cervas, e me fará andar sobre as minhas alturas, né? Ou seja, ainda que coisas ruins aconteçam, né, a nossa confiança deve estar o quê? Em Deus. O meu grito de alerta é esse.
se a vaca não der leite, se a vide não der uva, que a figueira não floresça, ainda assim a minha confiança, a minha esperança estará em quem? Em Deus. Essa expressão ai, ela era muito utilizada em momentos fúnebres, para chorar por morte, como a gente vê lá e nós vemos essas expressões também lá nos livros de Isaías e Jeremias. Porém aqui no livro de Abacuque, né, nós vemos o profeta chorar, não vemos ele chorar por pessoas mortas, mas vemos uma lamentação por um morto-vivo, ou seja, que é o inimigo que vem atacar e que mesmo cantando vitória será passageiro, ou seja, é um morto-vivo no seguinte sentido, que vai vir sobre o povo de Judá, vai ter uma vitória ali momentânea, mas vai pagar pela maneira com que essa vitória e as vitórias foram alcançadas. Dentro da revista, qual que foi o clamor do profeta, né? Diante do cenário que o texto nos apresenta, vejamos o que nos diz a palavra de Javé por meio dos 5 ais. Então nós temos os 5 ais dentro até daquele texto que nós lemos. Roubo, segurança às custas do domínio, opressão, sadismo e a infidelidade a Javé. Como será que nós temos nos colocado diante dessas situações que nós vemos também no dia de hoje, nos dias de hoje, né? Porque assim, a gente vê a promessa na Bíblia, que, por exemplo, no versículo 9: ai daquele que para sua casa junta cobiçosamente bens mal adquiridos, para pôr o seu ninho no alto a fim de se livrar do poder do mal. Ou seja, se a pessoa se apodera de coisas que não são suas, ela vai pagar. Se ela usa a segurança às custas do domínio, da imposição de força, também ela vai ter que responder por isso. Se ela consegue as coisas através da opressão, também. Se ela usa de artifícios como o sadismo em benefício próprio, também ela vai responder por isso. Ou seja, aquele que dá de beber ao seu companheiro e embebeda ele para ver sua nudez, para satirizar sua nudez, isso também vai ser cobrado. Infidelidade a Javé. Esse é talvez dos 5 ais. Eu acredito assim, que se a gente busca a Deus, os outros 4 a gente não vai querer cometer, né? Porque o seu coração vai estar buscando e sedento por coisas boas, né? E esse infidelidade a Javé, que é o 5º ai, Deus adverte ali que aquele que colocar a sua confiança num pedaço de madeira que não respira, o que aquilo pode fazer por você efetivamente, né? E a gente tem o costume de achar, né? Isso aqui com certeza Deus está falando para o católico, porque ele tem santa, porque ele tem, sei lá, o terço, coisas que ele se apega e tal. Se nós ligarmos hoje num programa evangélico, né, nós vamos ver o que? Em alguns deles, é o lenço ungido, é a semente do feijão que se você plantar, quando crescer ela vai te curar da Covid, é a mezuzá. São tantos artifícios colocados para que você alcance de Deus alguma coisa, que assim, não adianta a gente que fica apontando, isso aí acontecia lá na época de Abacuque, isso aí acontece com os católicos. E a gente, quando vê um programa chamado evangélico, né, que deveria pregar a Bíblia, as coisas de Deus, o amor de Deus, o evangelho genuíno, né, incutindo coisas na cabeça das pessoas que nada tem a ver com Deus. Né? Deus fala ali, não é para você colocar sua confiança em coisa de madeira, que não respira, que não pode te responder. A sua confiança tem que ter em quem? Em Deus, no Deus que pode todas as coisas. Eu vi uma frase falada pelo pastor Caio Fábio, que eu achei assim fantástica. Deus não existe, Ele é. Né? E a gente, quando vê o texto lá de Moisés, né, quando Moisés é chamado por Deus para ir até o Egito para libertar o povo, Deus fala para ele, né, você vai lá e fala que o eu sou te enviou. Né? Que a gente tenha a convicção disso, né, para a nossa caminhada, que a gente pare de olhar muito para os outros e comece no sentido assim de acusar, né? Olhar para os outros é uma necessidade, tem que ver se ele tem necessidade, mostrar amor pelo próximo, pelo irmão. Mas assim, a gente olhar para os nossos defeitos, para o nosso coração, identificar as coisas que não agradam a Deus e mudar. Né? Não adianta falar assim, aquele lá adulterou, aquele lá reza para,
santa não sei do que, mas assim, você tem sei lá, um copo ungido na sua casa. Né? A confiança nossa tem que estar em Deus e não em objetos, não em coisas que não respiram e que não podem nos responder. Aplicações, né? O que a gente pode usar em cima de algumas das coisas que nós falamos aqui? Que nenhum cristão verdadeiro deve ficar indiferente às injustiças e não se incomodar. Você precisa rever sua vida. Ou seja, se você está vendo pessoas necessitadas, pessoas que estão carentes e você não se compadece, precisa dar uma checada onde que está o seu coração. Se está cheio de amor mesmo, se tem Cristo, se tem Evangelho, né? Porque se a gente não se compadece com o que necessita, a gente tem como um dos amar o próximo como a nós mesmos, né? Então quer dizer, se a gente não se compadece com o próximo que passa por uma necessidade, a gente está descumprindo o mandamento. Outro ponto, outra aplicação: todo cristão deve colocar diante de Deus os problemas da sua nação. A gente tem esse costume, né? Quando a gente vai votar, por exemplo, a gente olha lá o cara que está aqui. Eu já vi muita gente falar isso: eu vejo que está em primeiro lugar, vou lá e voto nele, para não ter segundo turno. Queridos, as eleições, seja até assim na igreja, quando a gente elege um presbítero, um diácono, como no âmbito municipal, estadual, federal, a gente tem que conhecer as pessoas, pedir orientação para Deus, para colocar pessoas que queiram fazer o bem, que estejam com o coração voltado em fazer e praticar o bem. Outra coisa, todo cristão deve saber sempre que Deus está do lado da justiça, mesmo quando impera a iniquidade, e Ele ouve nossas orações, quando demora em respondê-las ou parece estar em silêncio. Ou seja, o silêncio de Deus não significa necessariamente que Ele não está nos ouvindo. Pelo contrário, Ele está nos ouvindo, mas é que o tempo de Deus é diferente do nosso. Eu já contei isso em sala de aula, mas assim, a minha mãe, ela orou por uma situação durante 10 anos. Em momento algum ela perdeu a fé dela e Deus respondeu, né? Então assim, o tempo de Deus, ele é diferente, né, do nosso. A gente acha que a resposta tem que ser hoje, mas para Deus não necessariamente hoje, pode ser amanhã, pode ser daqui a um ano. Para nós pode parecer, Deus demorou para responder. Não, Deus respondeu no momento certo. O que Jesus fala para nós com relação a esse assunto, né? Ao considerar os ais que Jesus fala lá no texto de Lucas 6, de 24 a 26, precisamos lembrar que são reações às bem-aventuranças, que em síntese versam sobre nossa dependência de Deus. Como que fala o texto? Mas ai de vós os ricos, porque tendes a vossa consolação. Ai de vós os que estáis agora fartos, porque vireis a ter fome. Ai de vós os que agora rides, porque haveis de lamentar e chorar. Ai de vós quando todos vos louvarem, porque assim procederam seus pais com os falsos profetas. Ou seja, a gente vê aqui Jesus falando o seguinte: rico, não coloque a sua confiança na riqueza, porque o dinheiro você pode perder. Não coloque a sua confiança na sua geladeira cheia. Não coloque a sua confiança, hoje tá tudo dando certo, porque eu sou bom, né, porque todas essas coisas podem passar, né? Nossa confiança tem que ser em Deus. Ou seja, nós rimos hoje, graças a Deus. Se nós viermos a chorar amanhã, também graças a Deus. Então, ou seja, ainda que a figueira não floresça e que a vide não negue sua uva, ainda assim a nossa alegria tem que estar em Deus. Ao considerar os 4 ais, precisamos nos lembrar que são bem-aventuranças, não que isso fique na nossa memória, que versam sobre nossa dependência de Deus. Ao fundo a gente está ouvindo uma música da cantora Heloísa Rosa, que ela coloca em outras palavras, mas ela diz o seguinte: há um lugar. E onde é esse lugar? Eu quero estar com o Senhor. Então assim, essa tem que ser a nossa vida, né? Independente do que aconteça, onde é o meu lugar? Meu lugar é com o Senhor. Só Ele pode nos guiar, nos orientar, nos consolar, nos mostrar as coisas certas a serem feitas. Então, com tudo isso fica a lição que devemos vigiar para não sermos infiéis como o povo de Judá. Lembrar que a gente também pode cair, né? Para não cometermos os mesmos erros que os neobabilônicos cometeram.
Devemos confiar em Deus e experimentar muito mais do que pedimos ou pensamos conforme o poder que opera em nós. Para finalizar, qual deve ser a nossa... coisas que a gente deve ter como atitude, né? Colocar diante de Deus, o Deus verdadeiro, obviamente, para ouvir o que Ele tem a nos dizer. E saber que nem sempre a resposta dele vai vir no momento que nós achamos que é certo. Porque o momento dele, o Kairos de Deus, né, o Kairos, que significa tempo de Deus, é o tempo ideal. A gente tenha isso em mente. Devemos nos libertar das correntes, das coisas que nos afastam da vontade de Deus e experimentar a liberdade de viver pela fé. Confiar em Deus, né? Cegamente. Ou seja, a situação está difícil, está triste, mas assim, qual que deve ser a nossa confiança? Deus. Quando estiver complicado, não houver saída, lembre-se que o justo viverá pela fé, mas pela fé em quem? Em Deus. Vê que a gente anda e volta sempre para a mesma situação, né? Aqueles que se calam diante de Deus ouvem sua voz e vivem a sua vontade. Ou seja, se nós damos vazão para que Deus fale e nos oriente, a gente se ajoelha, nós nos colocamos diante da presença de Deus, Ele fala, Ele responde, Ele mostra. Que a gente tem essa sabedoria. Tá bom, queridos? No fundo a gente fica com Paulo César Baruch. Falei de uma das canções dele, Confiar em Ti. E essa especificamente de nome, Dependo de Ti. Que a gente tem essa certeza, né? Que nós dependemos de Deus e sem Ele nós nada somos. Tá bom, queridos? Espero que tenha abençoado a vida de vocês. Essa foi a lição de número 6. Ai deles, ai de mim. Que Deus abençoe a todos. Que todos tenham uma excelente semana. Louvar-te é bem mais do que eu mereço. Adorar-te mais profundo do que eu pensei. Servir-te é tudo que eu espero. O que mais quero é estar mais junto a ti. Derramar perante ti os meus anseios. A minha oferta nesta hora é a verdade. E te mostrar os meus pequenos sonhos. Ah, Senhor, como eu dependo de ti. Para me curar, para me ensinar o caminho que devo seguir. Podes me usar, Senhor, como tu bem queres. Abra o meu coração. Que é bem mais do que eu mereço. Adorar-te mais profundo do que eu pensei. Servir-te é tudo o que eu espero. O que mais quero é estar mais junto a ti. Derramar perante ti os meus anseios. A minha oferta nesta hora, essa música, Pai, de mostrar os meus maiores sonhos. Ah, Senhor,